Five, four, three, two. Olá, graça e paz. Nós estamos aqui para mais um vídeo dessa nossa série sobre a Reforma Protestante. Eu quero mais uma vez te incentivar, se você ainda não estiver inscrito, se inscreva, deixa aí o seu like ou o seu dislike, né? Faça um comentário, ative o sininho para ser comunicado todas as vezes que a gente tiver um vídeo novo aqui no canal. Eu quero hoje falar um pouquinho mais sobre a reforma por Lutero. Primeiro eu quero te dizer que o estopim foi a cobrança ou a venda das indulgências. Foi esse o ponto principal. É claro, muitas pessoas esperavam uma reforma moral da igreja, muitas pessoas questionavam a autoridade papal, muitas pessoas questionavam os costumes e o próprio modo de vida do clero. A gente não pode associar só essa vontade de uma mudança moral ou de uma volta ao padrão da igreja primitiva como o principal motivo da reforma. O que fez com que a Inquisição olhasse para Lutero e o considerasse um herege foi exatamente o ataque que Lutero fez à doutrina proposta na época de que não havia possibilidade de alguém ser salvo sem obras, que era necessário que a pessoa tivesse boas obras para a salvação e que essa salvação estava ligada exclusivamente ao poder da igreja. Mas Lutero não estava só. Ao lado de Lutero havia homens importantes. Mas eu quero fazer menção aqui a três nomes. Primeiro, a um francês chamado Martin Bucer. Esse grande filósofo e teólogo, e que era um humanista, foi um dos cérebros da reforma. Ele foi não só uma espécie de conselheiro, mas de um amigo, uma pessoa próxima com quem Lutero conversava a respeito dos seus pontos, a respeito das suas teses, e que acabou contribuindo de forma significativa para o avanço dessas teses. Outro nome importante nesse contexto foi o de Philippe Melanchthon. Esse foi um braço direito de Lutero durante todo o tempo. Depois da morte de Lutero, ele se torna o principal nome da reforma na Alemanha. Apesar de ser um humanista, né, ele, até por ser um admirador do pensamento luterano, ele abre mão de algumas das suas convicções, convencido do que Lutero falava, e se torna um grande apoiador de Lutero e um nome extremamente importante. E que com a morte de Lutero continua na organização da igreja reformada, da igreja luterana na Alemanha. Um terceiro nome também importante, o Erasmus de Roterdã. Esse, um homem genial, um humanista, que contribuiu muito com Lutero, era admirado por Lutero. Lutero o considerava um grande intelectual, mas que, com o passar do tempo, à medida que a doutrina e à medida que os pensamentos teológicos de Lutero foram se tornando mais densos, esse pensador, Erasmo, acabou se afastando de Lutero. Na verdade, Lutero se afastou dele. Por quê? Porque Erasmo era como eu disse, um humanista. Lutero é um crítico da doutrina do livre-arbítrio e Erasmo é um humanista que defende a doutrina do livre-arbítrio. A gente pode, inclusive, entender que vem daí, aí está a gênese, ou pelo menos uma das sementes, da chamada doutrina do arminianismo,
nós iremos comentar rapidamente aqui nos nossos próximos vídeos. Além desses homens que estiveram muito próximos de Lutero, nós vamos ver outros homens importantes, como Zwinglio e o próprio Calvino. Nós iremos também comentar a respeito deles. É também importante a gente lembrar que houve um diálogo, uma espécie de desafio intelectual em Leipzig, proposto por Eck contra Lutero. E Lutero acaba, nós podemos dizer que caindo nas armadilhas filosóficas de Eck e acaba sendo induzido a expor ali um pensamento mais radical até do que aparentemente ele tinha no começo. Por exemplo, Lutero passa a assumir a verdade de que o homem é livre para praticar boas obras não apenas quando ele faz caridade ou quando ele pratica algum ato de caridade, mas até mesmo no fato de ir para o trabalho, de trabalhar bem, de ser um bom empregado, de ser um bom marido. Para Lutero, essas atitudes comuns do dia a dia podiam ser classificadas como boas obras, porque através delas o homem dava testemunho da sua vida cristã. Lutero chama ainda a atenção para o fato de que quando o Papa interpreta de forma incorreta as Escrituras, então ele se torna uma ofensa à cristandade. E nesse caso, o governo tinha a obrigação moral de intervir na igreja para impedir que o Papa continuasse ensinando erros, continuasse propagando apostasia. Lutero, então, defende a ideia de uma igreja no Estado, uma igreja de um país, com possíveis interferências do poder estatal dentro da igreja, caso a igreja se afaste ou se afastasse da interpretação correta das Escrituras e do princípio básico do Evangelho. Outra ideia importante de Lutero, ou do pensamento luterano, é a de que o cristão é livre e de que não há ninguém mais livre do que o cristão. O cristão é um servo, mas ele é livre. Ele é livre porque a sua salvação não vem dele, ela vem de Deus. E ele é livre porque, pelo Espírito de Deus, ele pode fazer as escolhas que ele quiser. Então, no pensamento luterano, nós podemos entender que, a partir da salvação, o homem volta a ter uma liberdade de escolha. Mas essa liberdade de escolha agora é conduzida pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito do homem. Lutero entende que o homem glorifica a Deus, inclusive quando o homem é levado a crescer cientificamente. Então, a educação era uma obrigação. Lutero traz para o Estado a ideia de que é dever do Estado educar as crianças e cria, inclusive, uma primeira ideia e coloca em prática essa ideia sobre a alfabetização de adultos, sobre a educação de adultos. Então, é com o pensamento luterano na Alemanha que o Estado começa a ter encargo a respeito da educação de todas as pessoas. Não apenas os nobres precisavam e podiam ser educados, mas todas as pessoas. E havia uma ênfase à educação das crianças. Exatamente porque, para que essas crianças, quando adultas, lessem a Bíblia e fossem capazes de interpretá-la e de fugirem ou de escaparem, né, de laços doutrinários, eles precisavam conhecer as letras, eles precisavam ser educados. Então, se o Estado tinha a opção de interferir na igreja, quando a igreja se afastava do Evangelho, era dever do Estado fazer com que as pessoas, ao entrarem na igreja, conseguissem ajudar o próprio Estado a fiscalizar o que estava sendo ensinado. Lutero é o grande responsável por nós termos um ensino público. Outro fato interessante é o de que Lutero foi um grande defensor da proclamação da palavra ou da pregação da palavra. Para Lutero, o sermão era a autoridade da palavra sendo ensinada. Então ele deu uma ênfase muito grande ao sermão. Hoje nós vemos que em muitos casos, em muitas igrejas, a pregação da palavra tem um papel secundário ou até terciário, né?
tem muito tempo no culto para tudo, e para a palavra 15 minutos ou 20 minutos, né? Nós precisamos de ensino da Bíblia. É o ensino da Bíblia que pode libertar o homem. Outro fato importante e que nós vemos e entendemos aqui porque algumas doutrinas atacaram tanto a igreja na Europa, principalmente a igreja protestante, foi o fato de que para Lutero a família era um projeto de Deus. Lutero enfatizava a família. O próprio Lutero se casou com uma freira, ex-freira chamada Catarina, e incentivava o casamento, incentivava a criação de filhos, incentivava a educação desses filhos na fé. É importante também a gente entender que Lutero nunca entendeu a igreja como uma instituição. Para Lutero, a igreja era um organismo, um corpo vivo, como a Bíblia nos diz. A igreja não é uma instituição. Quando nós institucionalizamos a igreja se torna uma organização, mas perde vida, porque instituição não tem vida. Mas quando nós entendemos a igreja como o corpo de Cristo, então nós percebemos que há vida de Deus nessa igreja. Para Lutero, a igreja não era uma instituição, mas era o corpo de Cristo na terra. Era a manifestação do corpo de Cristo na terra. Era a forma que as pessoas podiam enxergar a Jesus, mesmo sabendo que ele está no céu, à destra de Deus. Para nós encerrarmos, é importante também nós comentarmos aqui rapidamente sobre a origem de Lutero. Lutero vinha dos camponeses. Infelizmente, depois da Reforma, depois de 1517, houve uma revolta dos camponeses, que o motivo não foi a Reforma, principalmente altas taxas de impostos, mas houve uma revolta e muitos camponeses foram assassinados. Os nobres agiram e, para tristeza, até interpretando de forma incorreta um posicionamento de Lutero, muitos nobres atacaram e mataram muitos camponeses. Essa revolta, chamada Revolta dos Camponeses, acabou afastando Lutero da sua base, acabou afastando Lutero da sua origem. Pode estar pensando, mas isso então enfraqueceu a igreja. Não, aconteceu exatamente o contrário, especialmente no sul da Alemanha. O protestantismo começa a se fortalecer no sul. E nós vamos perceber, a partir daí, que como cada crente, para Lutero e para os principais reformadores, tinha uma capacidade de ler e interpretar as Escrituras, nós vamos começar a perceber que interpretações diferentes começaram a surgir. E essas interpretações vão fazer com que dois grandes grupos surjam dentro da igreja. Um grupo que nós chamamos de calvinistas, que são aqueles que, como Lutero, não creem no livre-arbítrio e creem na eleição soberana de Deus para os salvos, e um grupo chamado de arminianos, que entendem que há no homem uma certa liberdade, não toda, mas uma certa liberdade, e que, embora Deus saiba quem será salvo, Deus não induz ninguém para a salvação. Nós iremos falar a respeito disso no nosso próximo vídeo. Obrigado, que Deus te abençoe. Até a próxima.